onde nós vamos conversar sobre o que fazer diante de um resultado negativo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a live vai ser uma live muito interessante, onde nós vamos conversar sobre o que fazer diante de um resultado negativo. Seja ele qual for o tratamento. Mesmo que estejamos diante de um tratamento de coito programado, de inseminação artificial ou fertilização in vitro, o meu objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre o que fazer quando o tratamento não dá certo. Esse é um cuidado muito grande que nós temos que ter, porque saber responder essa pergunta envolve dois planos estratégicos diferentes. O primeiro deles, como farei o próximo tratamento? Então, se eu sei porque o tratamento não deu certo, certamente isso vai me ajudar a fazer o próximo tratamento. E também, mesmo antes de fazer o primeiro tratamento. Se eu sei porque os tratamentos não dão certo, eu posso planejar o meu primeiro tratamento de alguma maneira para que aumente a chance para que ele dê certo, né? Então esse é o tema da nossa live de hoje. Eu acho que vai ser uma live bastante interessante. Eu acho que a participação de vocês nessa live vai ser bastante importante para que a gente use exemplos práticos, né? Então, aos poucos eu vou trazendo os conteúdos e nós podemos bater um papo e tentar responder as questões que forem aparecendo nesse período. Então, o nosso tema de hoje é o que fazer quando o tratamento não dá certo. Eu vou tentar ser um pouquinho mais sistemático quando nós formos discutir em tentar organizar os tratamentos. Eu vou tentar seguir com bastante calma durante a nossa conversa hoje, para que nós possamos discutir com propriedade cada um deles, mesmo que o tempo termine. E aí nós continuamos na semana que vem com o conteúdo, certo? Então não vejo por que nós fazemos isso de forma acelerada. É um tema amplo, eu acho que dá para nós discutirmos com bastante calma e o mais importante para mim é poder responder as questões, que isso seja realmente um bate-papo e não apenas um monólogo, ok? Vamos lá. O que mais me incomoda no mundo da reprodução humana é atender uma paciente que fez algum tratamento, seja qual for, e veio para cá para pedir uma segunda opinião porque o tratamento dela não deu certo. Então ela fez um tratamento e teve um resultado negativo. Ter um resultado negativo faz parte da rotina do profissional que trabalha com reprodução humana. Nós sabemos as limitações técnicas do tratamento e isso é amplamente discutido com os casais. Então ter um resultado negativo não qualifica ou desqualifica o profissional. No meu modo de ver, o que nós devemos ter são respostas. Por que o tratamento deu negativo? E me incomoda muito quando eu pergunto para o casal, olha, por que o tratamento não deu certo? Como é que foi a resposta para isso? E a resposta é pautada numa aleatoriedade. Olha, não deu certo porque poderia não dar. Eu sabia que quando eu fiz o tratamento poderia dar certo e poderia não dar certo. Não deu certo, então estava na estatística. Eu não gosto nem um pouco desse tipo de resposta, porque parece que o tratamento depende da sorte para dar certo. Não é assim. É óbvio que um pouquinho de sorte sempre será bem-vindo, mas nós temos que ser técnicos. Enquanto profissional, eu preciso trazer uma resposta técnica. E vocês vão perceber que vão chegar momentos em que eu mesmo também não sei responder todas as questões exatamente o que aconteceu que levou àquele resultado negativo. Mas se nós passarmos um pente fino, se nós fizermos uma análise cuidadosa, é possível achar sim variáveis que podem ou não ter interferido. E com a resposta, fazer um novo planejamento, ok? Eu vou tentar organizar. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre os tratamentos de uma forma geral, eu vou começar falando sobre coito programado, depois eu vou falar sobre inseminação artificial e, enfim, falaremos sobre fertilização in vitro. A FIV vai ser um tema amplo, vai ser uma conversa bem longa e eu vou, por enquanto, me ater aos tratamentos de baixa complexidade. Então, por enquanto, se vocês tiverem alguma dúvida sobre coito programado, sobre inseminação artificial, se alguém já fez algum tratamento que não tenha dado certo, fique absolutamente à vontade e mandar o seu questionamento. E, na medida do possível, eu vou tentando responder as questões. As meninas estão aqui anotando para a gente e tentar deixar de forma organizada. Coito programado. Por que o tratamento de coito programado pode não dar certo? Nós sabemos que o coito programado busca as maneiras mais naturais para buscar uma gravidez. Eu simplesmente induzo a ovulação da paciente, faço um acompanhamento ultrassonográfico, oriento o período fértil do casal, eles namoram e tentam engravidar em casa.
A taxa de sucesso com esse tratamento está entre 10 a 15% mais ou menos. Então nós sabemos que por si só é um tratamento que tem limitações nos seus resultados. Agora, a primeira coisa que nós temos que entender é: o tratamento foi bem indicado? Essa pergunta é fundamental, porque algumas pacientes adoram tomar os medicamentos de forma aleatória. Quantas e quantas mulheres não vão assumir que tomaram por livre e espontânea vontade, sem prescrição médica, o Clomid ou o Indux, ou até mesmo com a prescrição e orientação de algum ginecologista, mas não sabiam sequer por que estavam tomando. Quando eu converso com algumas pacientes que fizeram tratamento de coito programado, eu pergunto: você tomou o Clomid, o Indux, tomou o indutor da ovulação porque não ovula? Ou tomou porque queria tomar alguma coisa para tentar aumentar a sua chance de engravidar? E a grande maioria das mulheres acaba falando que tomou porque queria tomar alguma coisa para tentar aumentar a chance de gestação. Então, essa é a regra número 1. Fiz um coito programado, não deu certo. Minha primeira pergunta é assim: você precisava fazer um tratamento de coito programado? Porque se você tem ciclos ovulatórios, se você ovula normalmente, você não precisa fazer tratamento de coito programado com indução da ovulação. Esse tratamento não tem a menor indicação para mulheres que têm ciclos ovulatórios. Por quê? Os medicamentos de indução da ovulação à base do citrato de clomifeno, o Clomid e o Indux, eles têm sim um efeito positivo para tentar estimular a ovulação da mulher, mas ele tem interferência negativa com o endométrio e com o muco cervical. Então, se você tomar o Clomid ou o Indux simplesmente para tentar aumentar a sua ovulação, você não estará ajudando o ovário, porque ele não precisa de ajuda. Se você ovula naturalmente, o ovário não precisa de ajuda, então você está tentando ajudar quem não precisa de ajuda e está atrapalhando outras variáveis que poderiam te ajudar a engravidar naturalmente. Você estará atrapalhando o endométrio e o muco cervical. Então, se você fez o coito programado e não tinha o diagnóstico de anovulação crônica, saiba que já começou errado. Então, aí pode ser até uma possível explicação porque o seu tratamento não deu certo. Supondo que você fez o tratamento de coito programado porque tem anovulação, você não ovula e fez o tratamento. Quando o tratamento termina e não dá certo, algumas questões são importantes nós fazermos. Quais são elas? 1. Você ovulou? Essa é a primeira pergunta que se deve fazer. Porque se você não ovulou, certamente você não irá engravidar. Então, ele não deu certo porque você ovulou e não engravidou? Ou não deu certo porque você sequer ovulou? Como que nós temos a certeza se houve ou não a ovulação? Através do acompanhamento ultrassonográfico. Também é possível fazer isso através da aferição de hormônios, mas normalmente o mais comum é fazer isso através do acompanhamento ultrassonográfico. Eu faço alguns ultrassons, acompanho o crescimento folicular, vejo o folículo crescendo e depois confirmo que ele ovulou. Uma das maneiras também de saber que ovulou é saber que o seu ciclo menstrual veio corretamente. Poxa, se eu menstruei, é um sinal indireto que eu ovulei. Então, essa pergunta é extremamente importante, porque são muitas mulheres que tomam o indutor da ovulação e mesmo assim não respondem. Eu tenho pacientes que tomaram por anos o citrato de clomifeno e sequer sabiam se estavam ovulando ou não. Porque esse é um outro cuidado enorme. Muitos ginecologistas prescrevem o citrato de clomifeno associado a uma progesterona de segunda fase. Então eles dão o indutor da ovulação e depois também dão o Dufaston, o Utrogestan, o Farlotal, aquele remedinho que você começa no 14º dia e depois toma por 10 dias. Esse remédio por si só vai fazer você menstruar mesmo que você não tenha ovulado. Então ele pode te enganar. Então, a principal maneira de confirmar se você ovulou no coito programado é fazendo o acompanhamento ultrassonográfico. E aí você tem a confirmação da ovulação. Caso você não tenha ovulado, já temos a resposta do porquê você não engravidou. E agora, no próximo tratamento, precisaremos mudar a estratégia para que você ovule. Aumentamos a dosagem do clomifeno, associamos o letrozol, buscamos as injeções para induzir a ovulação, seja lá qual for a estratégia, nós tentaremos fazer de alguma maneira para corrigir aquilo que atrapalhou o casal a engravidar. Respondida a pergunta, bom, eu ovulei, mas eu não engravidei. E agora? Você namorou
antes de ovular? Essa pergunta, ela é muito importante, porque naturalmente o período fértil da mulher ocorre antes da ovulação. Se a mulher tiver relação sexual depois que ela ovulou, não vai engravidar. Estou sendo meio categórico, mas a chance de gravidez é mínima se a relação sexual ocorreu depois da ovulação. Os trabalhos mostram que o período mais fértil da mulher são os 2 dias que antecedem a ovulação. Então, se a mulher vai ter a ovulação no sábado, por exemplo, quinta e sexta são os dias mais férteis. Então, quando nós acompanhamos o crescimento folicular e nós identificamos que o folículo já tem por volta de 18 milímetros, de 17 a 18 milímetros, nós dizemos, você está entrando no seu período fértil, é um bom momento para começar a ter relação sexual. Então eu vi um folículo que ainda não ovulou e já iniciei a orientação das relações sexuais para tentar fazer com que o casal tenha relação antes da ovulação. Se você fez e já viu que o folículo já ovulou, esse ciclo já não terá grandes chances mais de conseguir engravidar. Então essa é a segunda pergunta. Primeiro, você ovulou? Segunda pergunta, você namorou antes de ovular? Terceira pergunta, como era o endométrio? Quando nós fazemos o acompanhamento ultrassonográfico num ciclo de coito programado, é possível nós olharmos o endométrio da paciente e avaliarmos se ele também cresceu de forma satisfatória, assim como o folículo. Em alguns casos, como disse no começo, o clomifeno interfere com a qualidade endometrial. Então nós temos que tomar cuidado no tratamento de coito programado, porque se o endométrio estiver muito fino, nós podemos ter um menor resultado para conseguir um resultado positivo. Então esse é um cuidado que nós temos que ter para tentar evitar que no novo ciclo eu continue com o endométrio ruim. E existe a alternativa do tratamento com o letrozol. O letrozol é uma medicação que a gente usa como segunda linha, hoje em dia há quem já use como primeira linha de tratamento, porque ele tem a ação de estimular a ovulação, mas não tem um efeito negativo no endométrio. Então, nós temos por enquanto 3 perguntas para coito programado. 1. Você ovulou? 2. Teve relação no período fértil? 3. Como estava o endométrio? É óbvio, quando eu vou fazer um tratamento como esse, eu não posso esquecer de um quarto fator. Na minha investigação prévia, as tubas estavam normais e o sêmen do marido permite uma gravidez espontânea? Então, isso vai valer também lá na frente para a inseminação. Eu não posso fazer um tratamento de coito programado se eu estou diante de um fator tubário. Quantas e quantas mulheres que às vezes têm um diagnóstico de endometriose, fator tubário, e antes de partir para um tratamento de alta complexidade querem fazer um tratamento de coito programado? Não recomendo, porque não terá uma chance maior de engravidar e se as tubas estão alteradas, você pode até namorar, mas o espermatozoide não vai chegar lá. No tratamento de coito programado, eu sei que os espermatozoides, eles precisam vir aqui por dentro do caminho uterino, percorrer o caminho tubário para poder chegar até o óvulo da mulher. Então, se eu tenho uma alteração tubária ou se eu não tenho uma quantidade e motilidade espermática suficiente para que eles tenham essa capacidade de chegar aqui, eu também terei chances mínimas de ter um resultado positivo com o tratamento. Então, esses são critérios importantes para que nós possamos fazer o tratamento com boas condições, ok? Então, eu vou deixar uma dica para quem faz tratamento de coito programado. Não tem muito a ver com o tema, mas é uma dica legal. Quando o casal faz tratamento de coito programado, é muito chato. O médico fala, olha, você tem que namorar tal dia, tal hora, às vezes o período fértil cai numa terça-feira, no meio de uma semana super corrida, e aí isso pode gerar até mesmo um estresse conjugal, né? Então, evitem isso. Se tem um tratamento que eu não faço questão que o marido vá junto nos ultrassons, é no tratamento de coito programado. Eu sempre cobro a presença dos maridos. No coito programado eu não cobro. Sabe por quê? Porque para que a mulher possa chegar em casa, ao invés de chegar para o marido e falar assim, é hoje que tem que namorar, eu vou fazer aquela pressão, ela não fala nada, ela sabe que vai entrar no período fértil e prepara um clima, né? Assim, vai, arruma a janta, abre um vinho, faz alguma coisa diferente e não chega a ríspida lá em casa e fala, é hoje que tem que namorar e pressiona o marido para fazer. Pode até ser em tom de brincadeira, isso acontecer no primeiro mês, mas para quem vai fazer isso por um certo tempo, acaba gerando um desgaste conjugal, inclusive. Então evitem, se forem fazer o coito programado, façam da melhor maneira possível e tirem um pouco da matemática para que vocês também possam não só tentar engravidar, mas também poderem namorar um pouquinho e aproveitar
a situação, certo? Uma coisa que é importante, quando nós entramos para fazer um tratamento de coito programado, nós temos que tomar cuidado, porque o planejamento desse tipo de tratamento, ele é calculado também com a sua taxa de gravidez cumulativa. Eu não entro para fazer um tratamento de coito programado para, se o primeiro tratamento não der certo, eu já vou para uma inseminação. Pelo contrário, nós faremos de 3 a 6 tratamentos de coito programado para que a chance cumulativa nesses ciclos seja suficiente para o casal ter uma chance real de engravidar. Então, nós temos que ter esse planejamento. Sabemos assim, bom, mas Davi, deu tudo certinho, por que eu não engravidei? Aí nós não conseguimos responder mais. Se esse óvulo foi captado pela tuba, se o espermatozoide chegou lá, se ele fertilizou, se formou um bom embrião. Depois que houve esse ciclo, nós não sabemos mais o que aconteceu lá dentro do corpo. Mas nós sabemos que cumulativamente de 3 a 6 vezes, nós podemos seguir dessa maneira e dar uma chance para o casal. Agora, tentar mais do que 6 vezes é altamente questionável. Teoricamente, depois do 6º ciclo, nós já podemos pensar em partir para um outro tipo de tratamento. E esse outro tipo de tratamento é a inseminação artificial, ok? Então, acho que esses são os cuidados que costumam responder os porquês dos resultados negativos de coito programado. Minha ideia agora é falar sobre inseminação artificial. Antes da gente falar o que pode acontecer para o tratamento dar errado, eu quero mostrar para vocês o que é. Vamos ter uma visão geral do que é a inseminação artificial? Vamos lá. Na inseminação artificial, o que nós fazemos? Nós captamos o sêmen do marido, ele colhe como se fosse fazer um espermograma, processamos esse sêmen e selecionamos os melhores espermatozoides. Esses melhores espermatozoides, nós usamos um delicado catéter e colocamos dentro do útero para que ele possa nadar até chegar ao óvulo da paciente e ainda buscar as formas naturais para engravidar. Vamos lá para o nosso desenho. Então, no tratamento de inseminação, nós temos uma seringa, né? É uma forma bem simples, né, para tentar explicar, onde eu tenho os espermatozoides do marido, ok? Esses espermatozoides, eles vão ser injetados aqui dentro do útero da mulher, com a diferença que eu escolhi os melhores espermatozoides do homem. Eu tirei aqueles espermatozoides que ficam parados. Eu costumo fazer uma brincadeira como se fosse a São Silvestre. Eu tirei os caras fantasiados e joguei só o pelotão de elite aqui dentro do útero. E com isso, eu facilito para que eles possam vir nadar e chegar até o óvulo para poder fertilizar e tentar engravidar. Se vocês olharem no tratamento de inseminação artificial, depois que eu injeto os espermatozoides dentro do útero, eu ainda dependo das formas naturais para que ocorra uma gravidez, e por isso que é chamado também no tratamento de baixa complexidade. Por que uma inseminação pode dar errado? São diversas variáveis que interferem numa inseminação, digamos assim, bem feita. O que é uma inseminação bem feita? O que eu vou perguntar quando o tratamento deu negativo? Primeira pergunta: como foi o acompanhamento da sua ovulação? Você respondeu com quantos folículos? A quantidade de folículos não é a variável mais importante quando eu avalio uma inseminação artificial. Porque mulheres que respondem com 2 folículos, com 3 folículos, não têm uma chance muito maior do que aquela que responde com um único folículo. Mas é uma variável importante que pode ser avaliada. Um ponto muito interessante da inseminação é programá-la para fazer antes da ovulação. Então, assim como o coito programado, eu preciso ter o cuidado de fazer a inseminação antes que a mulher ovule. Então, quando eu estou acompanhando o crescimento folicular durante a inseminação, eu tento identificar o folículo com um diâmetro médio de 18 milímetros para aplicar uma última injeção e programar a inseminação de 20 a 35 horas depois. Agora, um cuidado que nós podemos ter é no dia da inseminação, imediatamente antes de fazer a inseminação, fazer um ultrassom transvaginal. Ter certeza que o folículo ainda está lá, que ele já não ovulou. Porque se eu fizer a inseminação depois que a mulher ovulou, assim como no coito programado, a chance de gravidez será menor. Então, é um cuidado que nós podemos ter. Poxa, eu fiz a inseminação, mas eu já tinha ovulado. Lamento dizer, mas a chance de você conseguir uma gravidez será muito pequena. E num próximo ciclo, teremos que tomar alguns cuidados para tentar fazer de uma maneira diferente. Segundo cuidado extremamente importante: como estava o sêmen do marido no dia da inseminação? Essa análise ela é fundamental para que a gente também possa avaliar
prognóstico, ou seja, avaliar a chance de gravidez. Nós sabemos que se eu não consigo selecionar pelo menos 5 milhões de bons espermatozoides, a chance de gravidez também será pequena. E como existe uma oscilação seminal, mesmo que o marido tenha feito um espermograma antes que seja satisfatório, o que vale para mim é o espermograma do dia da inseminação. Eu quero saber naquele dia, naquele ciclo, você não engravidou por quê? O sêmen estava legal? Não, naquele dia, infelizmente, o sêmen estava com uma concentração bem menor. Opa, talvez esse possa ser o problema. Então, é uma maneira de avaliar a parte masculina. Um terceiro cuidado é saber se a inseminação foi bem indicada. Nós sabemos que para casais que têm um tempo de infertilidade maior do que 3 anos e a literatura que diga maior do que 5 anos, fazer o tratamento de inseminação não costuma ter bons resultados, a não ser que estejamos diante de um caso de anovulação. Poxa, eu não engravido há 8 anos. Eu vou fazer uma inseminação para ver se vai dar certo? Dificilmente teremos um resultado positivo com inseminação para quem tem um tempo de infertilidade maior do que 5 anos. Então devemos questionar se a inseminação realmente foi bem indicada e sem esquecer também de avaliar a tuba uterina. Fazer uma inseminação sem avaliar a tuba uterina é correr o risco de jogar os espermatozoides dentro do útero e eles não conseguirem percorrer o caminho para chegar até o óvulo. De nada vai adiantar fazer isso se o problema for tubário. Então, quando nós costumamos indicar a inseminação para podermos pensar em boas chances de sucesso? Quando eu estou diante de um fator masculino leve, mas eu consigo recuperar uma boa quantidade de espermatozoides maior do que 5 milhões. Quando eu penso num fator cervical de infertilidade, onde existe alguma dificuldade lá dentro, na entradinha do útero, para a entrada dos espermatozoides. Quando eu estou diante de uma infertilidade sem causa aparente com menos de 3 anos. Num caso de anovulação crônica, com falha dos tratamentos de coito programado. Então, são indicações que sim vão proporcionar uma chance maior de resultado com inseminação. Fugiu muito disso? Cuidado! A chance de gravidez certamente será menor. Eu tenho uma endometriose extensa, eu vou fazer uma inseminação, é um fator masculino grave, eu não engravido há 7 anos. Sinceramente, não acredito que a inseminação será o tratamento melhor indicado para você, ok? Então o erro começou lá atrás, logo na indicação. Falamos de coito programado, falamos de inseminação. Deixa eu responder uma questão aqui. O melhoramento seminal é realizado com quais tipos de protocolo? O anastrozol tem alguma relação com o melhoramento? E a obesidade do homem? Obrigada. Vamos lá. Quando nós falamos em melhoramento seminal, a gente tem que tomar um cuidado. Eu estou falando em seleção seminal, ou seja, o homem ejaculou e eu não estou melhorando a qualidade do ejaculado dele. Eu simplesmente estou selecionando os melhores espermatozoides que ele ejaculou. Então, eu não estou usando um medicamento para aumentar o potencial do sêmen dele. Eu simplesmente usei o ejaculado que ele tem e selecionei os melhores espermatozoides. E aí isso não é feito com medicamento, isso é feito em técnicas de laboratório. Existem diferentes técnicas, geralmente é a técnica do gradiente descendente. Isso é uma questão mais específica, né? Então é isso que é feito na inseminação. Quando eu estou falando de um fator masculino, e aí sim eu quero decidir se eu quero tentar melhorar a capacidade seminal, aí eu preciso tomar alguns cuidados. E aí sim, a obesidade é um dos fatores que interfere com a qualidade do espermograma e pode ter alguma influência negativa na qualidade e potencial seminal, certo? Vamos falar do mais legal agora? Vamos falar de fertilização in vitro. Poxa vida, eu fiz o tratamento mais avançado para conseguir uma gravidez e não consegui um resultado positivo. Se existe uma frustração dos casais com infertilidade, é fazer uma FIV e não dar certo. A fertilização in vitro é um dos tratamentos com maior investimento físico, financeiro e emocional. Então, a frustração de um resultado negativo é muito alta. E a sensação que dá para os casais é que ele fez aquilo que ele pôde fazer de melhor e mesmo assim não teve sucesso. Então, a queda costuma ser grande. E eu diria que é nesse tipo de tratamento que as respostas precisam ser realmente precisas para convencer o casal a seguir na sua jornada, nos seus tratamentos, para que eles possam acreditar que possam seguir adiante. Dizer para um casal que fez uma fertilização in vitro que eles não engravidaram porque simplesmente poderia
não ter dado certo, no meu modo de ver, é injusto com aquele que chega numa consulta com diversas interrogações e vai embora com mais interrogações ainda. Eu até aceito os casais que querem fazer a sua própria leitura dessa maneira. O casal prefere trazer o seu conforto emocional, vem para o lado religioso, para o lado espiritual, ou tentando simplificar, fala, não, tudo bem, eu sabia que poderia não dar e me conforto mais dessa maneira. Mas não para o profissional. O profissional tem que saber discutir as possibilidades e passar um pente fino no tratamento para poder tentar responder para o casal. Por que será que o seu tratamento não deu certo? Mesmo que a gente não tenha uma resposta precisa, eu preciso raciocinar. Até mesmo para falar, bom, vamos fazer um novo tratamento, eu costumo usar a diferença de duas palavras. Vamos lá, vamos entender isso, isso é importante. Existe uma diferença muito grande entre insistir e persistir. O que é insistir? É fazer da mesma maneira e tentar sucessivamente conseguir um resultado diferente. Então, se eu ficar fazendo do mesmo jeito, o que me faz pensar que você vai ter um resultado diferente? Muito diferente de persistir. Persistir é tentar entender como posso fazer de alguma forma diferente para obter o melhor resultado. Então, eu vou continuar tentando, mas eu vou buscar as adaptações necessárias para que consiga alcançar o meu objetivo. Isso vale para muita coisa. E especialmente para fertilização in vitro. Eu vou insistir no meu tratamento. Eu falo, não, persista. Vamos estudar por que não deu certo, para depois nós continuarmos. Então, é fundamental fazer essa leitura para trazer respostas claras e persistirmos de maneira inteligente para fazermos o próximo tratamento. Eu vou começar de uma maneira mais simples e aos poucos a gente vai elaborando um pouquinho mais. Se vocês tiverem dúvidas sobre fertilização in vitro e se alguém já fez algum tratamento de FIV que não tenha dado certo e quiser listar alguma questão para comentar, fique à vontade que daqui a pouco eu entro com as questões. Vamos lá, uma fertilização in vitro não deu certo. Por quê? Então na FIV, vamos voltar lá para o nosso desenho. O que eu fiz na fertilização in vitro? Eu retirei o óvulo da mulher, fertilizei com o espermatozoide do marido, formei um embrião no laboratório e coloquei o embrião pronto dentro do útero. Colocar o embrião pronto dentro do útero não quer dizer que a mulher vai engravidar. Ele ainda precisa ser bom o suficiente e receber um bom endométrio para que possa ocorrer uma gravidez. Então, se eu formei um embrião no laboratório e coloquei dentro do útero da mulher e ainda assim ela não engravidou, só existem duas explicações para isso ter dado errado. Uma, o embrião não era bom. 2, o endométrio não recebeu bem o embrião. Ponto. Então, essa é a forma inicial que a gente começa a investigação. Então eu pergunto, por que não deu certo? Será que foi o embrião que não era bom o suficiente? Ou o endométrio que não foi bom o suficiente para proporcionar uma gravidez? E a partir daí, eu começo a fazer diversas outras perguntas. Vamos para a primeira causa. A grande maioria das vezes, quando nós temos um resultado negativo, a causa é embrionária. Então, o embrião costuma ser o protagonista da fertilização in vitro, o principal responsável em alcançar um resultado positivo. Não que o endométrio não tenha essa função, muito pelo contrário, mas o embrião geralmente é o que tem maior potencial para proporcionar um resultado positivo. Mas por que o embrião pode não engravidar? Ele já não está pronto, ele já não foi formado no laboratório, ele não foi avaliado, e por que eu coloquei lá dentro e ele não engravidou? Entenda que no laboratório nós formamos o embrião a partir do óvulo e do espermatozoide e colocamos esse embrião para desenvolver. Ele vai se desenvolver no laboratório até o 3º dia ou até o 5º dia. Vamos supor que a gente leve até blastocisto. Nós sabemos que às vezes nós formamos, vou dar um exemplo, 10 embriões num tratamento. E aí nós entramos no que eu chamo de funil seletivo embrionário. Dos 10 embriões formados, 4, 5, 6 embriões vão chegar a blastocisto. Então já começou o funil seletivo dos embriões. E o fato dele chegar a blastocisto não significa que ele vai chegar a um bebê, porque esse funil seletivo não termina no laboratório. Quando o embrião forma um blastocisto, não quer dizer que ele vai formar um bebê. Esse funil seletivo dura 9 meses. E ele ainda vai passar por diversas dificuldades
até conseguir formar um bebê. Então, mesmo que eu coloque um embrião lá dentro, ele ainda terá que continuar o seu desenvolvimento para poder formar um bebê. E embriões que não têm potencial genético ou não têm um potencial energético podem também não engravidar. Eu estou usando palavras coloquiais para tentar simplificar o raciocínio de vocês. Mas então eu estou falando que o embrião pode atrapalhar a implantação porque ou ele é geneticamente alterado ou ele, apesar de ser geneticamente normal, ele não tem tanta energia para continuar o seu desenvolvimento. E isso nós falamos da capacidade mitocondrial, citoplasmática, do citoesqueleto do embrião, e tem muita teoria por trás disso. Mas simplificando o raciocínio, é assim: o embrião geneticamente alterado ou não engravida, ou se engravida, aborta. É assim que a seleção natural faz para prevenir o nascimento de um bebê com síndrome. Então, quando eu transfiro um embrião e ele é geneticamente alterado, não vai engravidar. Quanto maior a idade da mulher, maior o risco de alteração genética. Então, por exemplo, uma paciente de 30 anos de idade tem uma chance desse embrião ser geneticamente alterado de 30% a 40%. Uma paciente de 40 anos de idade tem uma chance de 60% de ter esse embrião geneticamente alterado. Uma paciente de 44 anos de idade tem uma chance próxima de 90% desse embrião ser geneticamente alterado. Então, se eu tiver um embrião geneticamente alterado, eu posso colocá-lo dentro do útero que ele não vai engravidar. Meu Deus, Davi, você vai colocar um embrião geneticamente alterado dentro do útero? Nós podemos ter alguns cuidados na seleção genética do embrião. Eu não vou muito a fundo hoje para falar sobre estudo genético embrionário. Esse vai ser um tema amplo, possivelmente a gente faça uma live apenas sobre isso. Eu sou um dos críticos ao estudo genético embrionário, mas entenda que a seleção natural funciona e funciona bem. Dificilmente nascerá um bebê com síndrome. Uma mulher com 40 anos que tem 60% de chance de ter um bebê, um embrião geneticamente alterado, tem o risco de apenas 1% de nascer um bebê com síndrome. Então tomem cuidado para não extrapolarem a informação para um nível além daquilo que se pode fazer. Saibam apenas que, apesar de ter um embrião morfologicamente bonito, ele pode ser geneticamente anormal. Davi, mas eu fiz a minha fertilização in vitro e eu fiz o estudo genético do embrião e mesmo assim não engravidei. Eu transferi o embrião geneticamente normal dentro do meu útero. E aí, como é que explica? Ainda pode ser causa embrionária ou aí eu tenho certeza que é uma causa endometrial? Ainda pode ser o embrião. Mesmo que você tenha feito o estudo genético embrionário, esse embrião pode ter alguma dificuldade energética. Mulheres mais velhas também têm aumento do estresse oxidativo, menor número de mitocôndrias celulares, menor chance de implantação também por isso. E isso pode justificar uma causa embrionária de resultado negativo. Eu fiz a biópsia e tive o resultado negativo. Será que a biópsia propriamente dita não interferiu no potencial de implantação desse embrião? É uma questão que se deve fazer. Qual foi a qualidade embrionária pós-descongelamento? Certo? Outra coisa que nós podemos avaliar do embrião, além do lado genético, é a sua morfologia. Um embrião, ele recebe uma nota no laboratório, que vai de A, B, C ou D, de acordo com o seu potencial maior ou menor, respectivamente, para cada número. E nós sabemos que embriões A têm uma chance um pouco maior de engravidar do que o B, maior do que C e maior do que D. Isso não quer dizer que embriões D não implantam, muito pelo contrário. Se o seu embrião é D, acredite nele, vá com ele até o final, porque são quantos embriões com uma morfologia ruim que ainda podem engravidar. Mas nós sabemos, eu estou recebendo uma informação lá do laboratório. Olha, você está transferindo um embrião com essa morfologia. Isso deve ser dividido com o casal. Então, se o tema de hoje é discutir o resultado negativo, o que o laboratório me disse sobre o embrião que foi transferido? Que morfologia ele tinha? Que qualidade ele tinha? Então, se eu sei que eu transferi um embrião C, D, que formou um blastocisto no 6º, no 7º dia, ele tem um menor potencial de implantação. Isso não vai me fazer não transferi-lo. Mas quando eu tenho um insucesso, eu falo, olha, eu acho que a sua causa foi embrionária. Por que é importante dizer isso? Porque daí eu não vou fazer tudo aquilo que eu poderia fazer para as variáveis endometriais. Eu posso poupar diversos exames se eu acredito que o problema é embrião. E eu preciso buscar recursos para tentar conseguir um melhor embrião num próximo tratamento. Depois eu falo mais sobre isso. Certo? Então, principal causa de falha de FIV,
alteração embrionária, certo? Como é que se forma o embrião? Como é que eu vou trabalhar para conseguir um melhor embrião? Aí eu preciso voltar. Bom, o embrião é formado por um óvulo e por um espermatozoide. Como que eu vou saber qual foi a causa? Então eu vou além. Eu acho que a causa foi o embrião, mas por que meu embrião era ruim? Então eu preciso voltar um pouquinho. Será que foi o óvulo ou será que foi o espermatozoide? Eu vou buscar informações na mulher e no homem que digam para mim de onde veio o problema. Que exames podemos fazer no homem para saber se houve uma interferência masculina? Quando eu tenho um espermograma gravemente alterado, fica mais fácil de saber que o homem pode ter tido um papel importante para o insucesso. Mas o laboratório não escolhe o melhor espermatozoide para colocar lá? Tudo bem, o melhor que o laboratório encontrou, mas isso não quer dizer que aquele espermatozoide carrega um material genético perfeito. E se assim não tiver, não formará um embrião com boa qualidade, e nós sim sabemos que fatores masculinos graves interferem negativamente nas chances de sucesso de FIV. Agora, uma preocupação que nós temos que ter é quando o sêmen é normal. Quando o sêmen é alterado, o homem já se prepara melhor. O problema é quando o sêmen é normal. Será que tem alguma coisa a mais que eu possa investigar naquele sêmen para tentar proporcionar maior chance ou entender melhor se ele não atrapalhou? Existe um exame que se chama teste de fragmentação de DNA espermático. Eu vou fazer um teste para ver no espermograma, como se fosse um espermograma simples, vou fazer um exame para saber se o DNA daquele espermatozoide é íntegro ou se ele é amplamente fragmentado. E às vezes nós pegamos sêmens aparentemente normais com uma fragmentação elevada. E essa pode ter sido a causa dos embriões de má qualidade. Então, é um dos exames que se pede em caso de falha de implantação, quando o resultado é negativo. Nós podemos pedir um teste de fragmentação de DNA espermático para tentar descobrir se tinha alguma alteração masculina a mais que possa interferir no resultado daquela paciente. E a mulher? Nós temos que buscar causas que possam interferir negativamente com a qualidade do seu óvulo. Uma das causas, lamento dizer, não é possível interferir, que é a idade da mulher. A idade da mulher é aquele principal fator determinante que vai aumentar ou diminuir as chances de sucesso. Quanto maior a idade da mulher, menor a chance de obter um embrião capaz de levar a uma gravidez. Infelizmente, nessa variável a gente não consegue mexer. Mas na variável energética, se a gente percebe que os embriões são mais lentos, a gente pode sim tentar fazer uso de algumas vitaminas, melhorar a dieta, melhorar a alimentação e buscar recursos para tentar melhorar as condições metabólicas da mulher, tentando aumentar as chances daquele embrião ter uma chance maior de ter um potencial reprodutivo e proporcionar uma gravidez. Então, outra causa feminina que interfere a qualidade do óvulo é a endometriose. Nós sabemos que a endometriose interfere com a capacidade fértil do óvulo e interfere com a qualidade do embrião, consequentemente. Então, existem alguns tipos de protocolos em que recomendam um bloqueio da endometriose, diminui a ação inflamatória da endometriose antes de iniciar a indução da ovulação, com o objetivo de tentar conseguir uma melhor qualidade ocitária. Alguns trabalhos falam até que a cirurgia da endometriose antes de FIV pode trazer algum benefício para a qualidade daquele óvulo. Isso não é uma afirmação acadêmica ainda, mas começam a surgir publicações que falam sobre isso. Então são estratégias. Poxa vida, eu fiz o tratamento e não deu certo. Será que eu tenho que mudar o tipo de protocolo focado mais para a endometriose? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia de endometriose antes de fazer a minha indução? Deve-se pensar nisso, ok? E assim, eu acho que nós começamos a filtrar melhor as maneiras de fazer a análise embrionária. Eu volto a insistir aqui com vocês que fazer o estudo genético dos embriões não é a solução do problema. Vocês perceberam quantas variáveis existem atrás desse embriãozinho. Fazer o estudo genético do embrião simplesmente vai tentar me dar a informação se ela é geneticamente normal ou não. Ele não vai corrigir a genética do embrião. Ele só vai me dar uma informação. E eu ainda tenho que perguntar, o que eu quero saber? Eu quero estudar o embrião geneticamente ou eu quero dar a maior chance que aquele embrião tem de conseguir a sua implantação? Essa pergunta deve ser individualizada para que a gente consiga indicar para casos específicos quem vai fazer o estudo genético embrionário ou não, certo? Falei muito sobre o embrião. Uma paciente que fez fertilização in vitro transferiu 2 embriões de boa qualidade e não obteve um resultado positivo. Ela fez o ERA
e fez o que nós chamamos de análise da microbiota endometrial e está fazendo reposição com lactobacilos para tentar conseguir o melhor resultado. Vamos lá. Saber a idade é algo extremamente importante, porque mesmo tendo transferido embriões de boa qualidade, não afasta que a causa seja embrionária. Mas aí é legal, foi um bom gancho para que a gente possa começar a falar um pouco mais sobre as causas endometriais. É óbvio que quando eu filtro todas aquelas variáveis que eu estudei sobre o embrião e não obtive a resposta clara, eu falo, caramba, aquele embrião era bom, o paciente era jovem, morfologicamente era bonito, o sêmen era normal, eu fiz fragmentação normal. O que aconteceu? 35 anos. Caramba, era para ter engravidado. Me faz pensar, bom, eu preciso avaliar muito bem aquele endométrio. Como é que eu vou fazer a análise do endométrio? Da mesma maneira, eu preciso ser sistemático. Antes de querer fazer ERA, EMA, ALICE, biópsia, estudo imunológico, eu vou te perguntar assim, esse embrião foi transferido num ciclo fresco ou foi transferido num ciclo de descongelamento? Por quê? Porque nós sabemos que a transferência a fresco pode interferir na capacidade endometrial se nós não tivermos uma boa leitura dos hormônios antes de transferir. Então, se eu fiz a transferência logo no ciclo em que eu coletei esse óvulo e não dosei os hormônios da paciente, eu posso diminuir a sua chance de implantação porque eu não obtive esse cuidado. Bom, não, foi uma transferência por descongelamento. Ok, qual era a espessura e qual era a morfologia do endométrio? Era um endométrio que passou de 7? Era um endométrio trilaminar? Porque endométrios mais finos podem interferir com o seu potencial. Endométrios que não atingem um padrão trilaminar também têm menor capacidade de implantação e devem ser investigados de maneira diferente. Nós gostamos dos endométrios maiores do que 7, trilaminar. Não tenho esse endométrio, um bom exame para se fazer é a histeroscopia. Eu vou com uma câmera lá dentro do útero, olho lá dentro para ver se não tem um pólipo, uma sinéquia, uma aderência, uma cicatriz lá dentro, um mioma ou alguma coisa que esteja lá dentro interferindo com a sua capacidade de implantação. A gente está aqui pensando em janela de implantação, que eu vou falar daqui a pouco, e estou esquecendo de ver o arroz com feijão sobre endométrio. Muito bem, não, ele era um endométrio de 7 e trilaminar, né? Ou às vezes até maior do que 7. Por que ele pode ainda não ter colaborado para a implantação? Existe uma condição chamada janela de implantação. O que é a janela de implantação? Eu vou usar o blastocisto como exemplo. Quando eu transfiro um blastocisto que se formou no 5º ou 6º dia, eu vou colocá-lo dentro do útero. Eu espero que o endométrio esteja sincronicamente, geralmente com 120 horas de ação de progesterona, para poder ter o máximo do potencial da implantação. E às vezes o endométrio demora um pouquinho mais para ficar pronto, ou fica pronto rápido demais. E aí o embrião chega lá e o endométrio ou passou do ponto, ou estava atrasado em relação ao embrião. E isso pode dificultar a implantação embrionária. E hoje em dia é possível estudar a janela de implantação com o exame ERA, onde faz um diagnóstico genético do potencial e da janela de implantação. Eu sou muito sistemático com as informações que eu trago aqui e continuarei sendo muito sistemático em todos os vídeos e conteúdo que eu for trazer. Por quê? O ERA teve a sua fase e que o mundo inteiro acreditou no seu potencial, eu inclusive, mas começam a surgir literaturas que colocam dúvidas da sua capacidade. Eu não estou falando que o ERA não funciona, mas eu também não estou falando que o ERA é a solução do problema. Existem outras maneiras de estudar a janela de implantação. Quando eu faço a biópsia do endométrio, eu posso fazer a análise histológica do endométrio e consigo também ver a datação do endométrio e fazer as mudanças da janela de implantação dessa maneira. E também existem formas diferentes de fazer um preparo endometrial. Eu vou dar um exemplo de um casal recente. Eu fiz um tratamento, ela tinha belos blastocistos, eu transferi e ela não engravidou. Isso acontece. E eu apostei, eu acho que o problema é o endométrio. Era um endométrio bonito, estava tudo bonito. Por que eu não engravidei? E aí eu discuti com ela, olha, nós vamos fazer a leitura da janela de implantação ou eu vou mudar o tipo do preparo endometrial? Olha que legal isso. Existem duas maneiras de fazer o preparo do endométrio. Eu posso fazer um ciclo artificial,
toma lá primogina, faz ultrassom, ultragestão e transfere, ou eu posso fazer um ciclo natural de preparo do endométrio. E foi o que nós fizemos. Eu deixei que o endométrio dela fosse preparado naturalmente e planejei a transferência depois. E ela conseguiu engravidar. Foi isso a solução do problema? Difícil dizer, porque também não posso esquecer da variável embrionária. Mas eu simplesmente mudei a estratégia de preparar o endométrio dela. Não fizemos o ERA, né? Nós mudamos o tipo de preparo do endométrio. Então, janela de implantação é possível ser estudado, mas tome cuidado, porque nem sempre é a solução do problema. E aí surge um exame novo, que avalia a microbiota endometrial. Ele vai avaliar como é que são as bactérias que estão lá dentro. Antigamente achava-se que o endométrio ele não tinha bactéria alguma, que era um ambiente estéril. Hoje em dia nós sabemos que não. Existem bactérias lá dentro e elas podem interferir na capacidade de implantação, seja com uma microbiota normal ou numa que nós chamamos de numa endometrite. E se tiver alguma variação, nós podemos tentar corrigir. O EMA e o ALICE são exames que prometem esse tipo de correção, mas que também precisam da sua comprovação científica. É um exame que já está no mercado, mas que ainda tem poucas publicações. Quando eu falo poucas, não estou falando que não tem nenhuma, mas assim, para eu falar que esse exame funciona, são inúmeras, centenas de publicações e revisões sistemáticas para que a gente possa afirmar que ele funciona. Mas quem sabe, é uma nova luz, né? Então, tomara que ele consiga trazer a solução para esse problema, mas a gente tem que tomar cuidado que isso é o que vai fazer com que você consiga engravidar. Então, quando eu estou falando de endométrio, eu estou falando, ele tem algum problema lá dentro? Um pólipo, um mioma, uma sinéquia? Qual é a sua espessura? Qual é o seu padrão ecogênico? Ele é preliminar ou ele é ecogênico? Qual foi a maneira como fez o preparo endometrial? Algo que nós estamos dando muito valor para endométrio é a dosagem da progesterona antes e depois da transferência. Então, antes de iniciar o Ultragestan, ou seja lá qual for a progesterona, o crinone, o dufaston, antes de iniciar para transferir o embrião, você dosou a progesterona? Ela era menor do que 1? Depois que você transferiu o embrião, você dosou a progesterona? Ela era maior do que 10? Há quem diga 9,12, há quem diga maior do que 10. Não, eu não dosei. Cuidado. Esse é um caminho que eu acredito mais até do que, às vezes, na própria janela de implantação. Porque os baixos níveis de progesterona, mesmo com altas dosagens de medicamentos, podem interferir com a capacidade de implantação embrionária e existem bons estudos falando sobre isso. Então, a dosagem da progesterona antes e depois é algo extremamente importante para que a gente possa ter um bom endométrio. Eu preciso falar uma coisa. Às vezes, o problema é a transferência. O embrião era lindo, o endométrio era perfeito, mas na hora de transferir o embrião, deu tudo errado. E poucos médicos falam disso. A transferência parece simples, mas é o procedimento mais delicado da reprodução humana. Eu tenho um catéter extremamente delicado com um embrião na ponta e preciso colocar dentro do útero. A passagem, a delicadeza, a localização onde eu coloquei a gota, o tempo para fazer isso, se houve sangramento, se não houve sangramento. Eu vou confessar para vocês, antigamente eu não acreditava muito nisso. Até aprender a fazer uma transferência no qual considero muito boa. Eu nunca vou usar a palavra perfeito porque a gente sempre continua aprendendo. Mas hoje, com a minha curva de aprendizado, eu vejo que uma transferência bem feita faz muita diferença em resultado. Às vezes eu estou querendo fazer 1 bilhão de exames e o problema foi simplesmente porque na hora de colocar aquele embrião dentro do útero, alguma coisa não foi bem. E a curva de experiência profissional pode interferir nisso. Então não se esqueçam que existem outras variáveis. Eu não vou conseguir falar sobre todas elas aqui. O meu objetivo nas próximas lives é começar a trabalhar variável por variável. Então, vou falar agora sobre estudo genético embrionário, vamos falar sobre ERA, vamos falar sobre EMA-ALICE, vamos falar sobre transferência embrionária. E aí a gente consegue ser muito mais preciso nessas explicações e trazer um conteúdo cada vez mais relevante para que vocês consigam entender um por um. Hoje eu quis trazer uma visão geral, porque um tratamento pode não dar certo, e eu acho que consegui finalizar o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Como fazer essa leitura? Faça a leitura do embrião. Lembre que o embrião eu preciso avaliar o marido e a esposa, porque é o óvulo e é o espermatozoide. Como eu vou fazer a leitura do endométrio? Como nós podemos avaliar os tipos de ciclos que foram realizados? Cuidado com os exames que prometem as soluções do problema. Cuidado com trombofilias.
Trombofilias normalmente não justificam a falha de implantação, vão poder justificar as perdas gestacionais. E essa vai ser uma nova live para falar sobre abortamentos. É um tema amplo, mas eu só quero fazer com que vocês enxerguem quantas variáveis existem que nós podemos estudar para simplesmente não dizer que não deu certo porque não poderia dar. É inadmissível dar uma resposta simples para um problema tão grande. Hoje eu fui questionado por um casal que está em tratamento comigo, com uma infertilidade sem causa aparente, ele fez uma fragmentação de 33% e falou, achou a solução do problema? Ele falou, não, eu achei mais uma variável que a gente consegue mexer. Mas se eu falo assim, tem pacientes que adoram falar isso, agora eu achei, cuidado, porque se você fica assim, olhando para um problema, você esquece de abrir sua cabeça para todos os outros que podem interferir. Então eu prefiro uma cabeça muito mais aberta, para que você olhe para tudo, do que você ficar olhando para um ponto. E também cuidado, se for fazer uma nova fertilização in vitro, de não querer mudar tudo, porque aquilo que deu certo não deve ser mudado. Aquilo que deu certo deve ser repetido. Senão você vai querer mudar todas as variáveis para fazer um novo tratamento e vai pior do que foi o primeiro. Então uma leitura bem feita para filtrar aquilo que foi adequado e aquilo que foi inadequado deve ser importante. Desculpa eu não conseguir responder tantas perguntas hoje, nós teremos a chance de fazer novas lives, mas pelo menos eu consegui terminar o raciocínio para que vocês consigam entender como fazer uma boa leitura de um resultado negativo num tratamento de coito programado, numa inseminação artificial e numa fertilização in vitro, tá bom? Se eu não responder alguma pergunta, me manda inbox, não, como é que fala? Direct. Me manda um direct que eu tento responder individualmente para cada um que eu deixei de responder. Um forte abraço para vocês, uma boa noite, tchau, tchau.